É interessante pensar sobre algumas regras que o yoga tem, e nós vamos entrar nessa parte, que é a parte mais interessante, que realmente são esses segredos do yoga que nós vamos falar hoje. Quando você fala sobre regras, muito mais ainda nos dias de hoje, onde as pessoas falam, você tem que deixar as crianças viverem mais de forma livre, as regras vão aprisioná-las, elas têm que ter um espírito mais livre. As regras não são um aprisionamento. Eu gosto muito de um trecho de uma música do Legião Urbana que fala que disciplina é liberdade. E ao colocarmos a disciplina dentro da nossa vida, nós vamos ter mais liberdade, porque nós podemos escolher até onde nós vamos ou até onde nós não vamos. O que nós desejamos ou o que nós não desejamos fazer. Então, ao saber que a disciplina é a liberdade, nós, ajudando os nossos filhos, as nossas crianças terem um pouco de regras para saber qual caminho eles devem seguir. Claro, as regras básicas da sua família, da sua criação, essas você determina. Mas o yoga, ele ajuda a sua criança a ter como nós já falamos, dependendo da idade dela, cada vez a refletir mais sobre qual é o seu espaço no mundo. Então, como nós sabemos que é uma arte antiga, que já existe há milhares de anos, as pessoas, né, começavam a, desde os tempos primórdios, a entender a ligação, né, e a conexão e a união que o yoga proporciona. Então, a ideia de unir os elementos mentais e espirituais da sua vida, as pessoas começaram a ver o corpo como uma unidade, como uma coisa única. E levou ao desenvolvimento das técnicas de meditação, a uma vida mais saudável, e o yoga se tornou parte de muitas pessoas. E por mais que pareça um contrassenso, muitas crianças estão cada vez mais interessadas na filosofia por trás das regras do yoga do que nas regras em si. E assim como nós mesmos. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma criança que pensava muito na ideia de que o que faz sentido para mim, eu faço. O que não faz sentido, eu não faço. E às vezes era até interessante, né, na minha família. Eu lembro uma vez que, quando eu estava no começo da minha adolescência, falaram, você é muito questionador. Por quê? Porque eu preciso entender o princípio dessas coisas. E eu fazia a criança entender a filosofia das regras que o yoga tem. E quando nós falamos em regras, não é coisas rígidas, não é coisas que vão aprisionar a prática, mas sim proporcionar entendimento e liberdade. E tem uma história bem interessante num livro que se chama Yoga e Educação para Crianças. E tem uma história bem especial que fala sobre quando você planta um jardim. Então, quando você quer plantar um jardim com flores e árvores, o que você faz primeiro? Primeiro, você espalha as sementes. E muitas pessoas podem fazer isso, mas nem sempre as flores e as sementes vão brotar e vai crescer. Primeiro, você tem que preparar o terreno. Você quebra a terra, arranca as ervas daninhas e aí então você planta as sementes e elas se transformarão em lindas árvores e flores. Ao mesmo tempo, né, que elas estão se transformando, da mesma forma, o nosso espírito humano funciona dessa forma. Então, quando a terra e o espírito precisam estar preparados para que as coisas que são colocadas nele cresçam e floresçam. Na vida, nós conhecemos muitos tipos de pessoas. E as coisas que você diz a ela nem sempre caem no lugar que está preparado, porque o espírito às vezes não foi preparado para o plantio. Aquela terra, o coração não está preparado para o plantio. E se o espírito ainda está como um solo duro, então as coisas podem não crescer. Não importa quanto você vai trabalhar, quanto você se esforce, há também pessoas cujos espíritos são como um solo macio. Quando você diz algo para essas pessoas, seus espíritos absorvem rapidamente como uma esponja. E praticar yoga é como trabalhar em seu próprio jardim para que a qualidade da sua consciência, da consciência do seu filho, seja capaz de se desenvolver. E se tem uma pessoa com um espírito bom e com uma terra boa, sem ervas daninhas, com certeza, ao plantar nesse solo, essa pessoa vai ser beneficiada e vai ver o florescimento que essas práticas do yoga vão trazer. Então, eu digo para vocês que as crianças, elas têm uma facilidade de serem moldadas que nós não temos entendimento, nós ainda não temos capacidade. E eu sempre comento, né, que quanto mais velhos nós vamos ficando, quando nós vamos nos tornando adultos, nós vamos dificultando a vida. É muito fácil você falar para uma criança assim, olha, hoje você não vai fazer tal coisa. Por quê? Porque não dá. Às vezes você só usa a autoridade de mãe e de pai. E ela aceita. Mas já nós, como adultos, nem sempre temos essa capacidade de aceitar e entender que as dificuldades e as diferenças das coisas que ocorrem na nossa vida e no nosso mundo, elas não são tão rígidas, né?